promessa para Abraão de que ele seria pai de nações, pai de multidões. Imagina só você, um homem que tinha o nome de grande pai e não tinha um filho. E aí Deus ainda chama ele e diz: olha, eu vou fazer você pai de nações, pai de multidões. E ele crê nesta palavra, e diz o texto bíblico que Deus ordena que ele saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para ele caminhar por uma terra que tão desconhecida. Ter muita fé, não é verdade? Aleluia. Abraão, ele vivia rodeado de idolatria, em uma terra completamente desconhecida a respeito de Deus. Abraão, com toda a sua riqueza, ainda com a herança do seu pai terá para receber, ele ouve uma voz, a voz de um Deus, e simplesmente crê e sai sem rumo. Isso chama fé. Não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Glória a Deus. E é tão interessante que um homem que ainda não era pai, Deus torna ele pai de multidões. Um homem que simplesmente ele abre mão de toda a riqueza que ele tinha na sua terra para sair sem rumo. Um homem que estava bem abastado, bem seguro, um homem que estava bem sitiado, ele simplesmente sai para habitar em tendas. E Deus deu a ele nações. É tão linda a promessa de Deus na vida de Abraão, que Deus diz: olha, Abraão, você vai caminhar por uma terra, e na qual você caminha por essa terra, eu vou dar essa terra para você e aos seus descendentes. Uma terra até então, muitas das vezes, desabitada, que não tinha ainda habitação. E a Bíblia vai revelar que por onde Abraão passava, Deus prosperava, Deus abençoava aquelas terras que outrora eram infrutíferas. Simplesmente com a presença de Abraão ali, a promessa de Deus, aquelas terras se tornavam frutíferas. Aleluia. Porque as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham. Porque as bênçãos do Senhor, de fato, elas nos seguem, como diz a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que passa o período de Abraão, veio o período de seu filho Isaac, Deus mantendo ainda a sua promessa. Passa o período de Isaac e chega o tempo de Jacó. A Bíblia vai dizer para nós que Deus dá muitos filhos a Jacó. E Deus, certo dia, muda o nome de Jacó para Israel. E Deus, mudando o nome de Jacó para Israel, está dizendo: olha, eu ainda tenho aquela promessa sobre a sua vida. Eu ainda tenho a promessa que eu fiz ao seu pai Abraão. E assim, Jacó, ele caminha segundo a palavra de Deus, segundo a promessa do Senhor. A Bíblia vai dizer que os filhos de Jacó se veem obrigados a irem para o Egito, porque lá estava José, o filho mais novo de Jacó, onde Deus tinha usado, meus amados irmãos, para salvar não apenas o Egito, mas sim todas aquelas nações ao redor da fome. A Bíblia vai dizer que eles estão agora morando no Egito, sitiados em Egito, mas as nações que estavam ao redor de Egito estavam habitadas por nações que não eram as donas da terra. Deus vai dizer para nós de que quando José, antes de morrer, ele lança uma palavra dizendo: olha, quando vocês saírem dessa terra e forem habitar a terra que Deus vai dar a vocês, que Deus deu a Abraão, não esqueça de levar os meus ossos. Isso se chama crer na promessa de Deus. Isso chama-se confiar numa palavra que vem de Deus. A Bíblia vai dizer que, confiando na palavra do Senhor, Abraão sai sem rumo e vive as maiores promessas da parte do Senhor. E essas promessas não morrem com Abraão, mas as promessas permanecem nos filhos de Abraão. Aleluia. Eu quero dizer para você que cada promessa que Deus tem e fez sobre a sua vida, ela não para em você, mas ela estende sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Tudo que precisamos fazer é caminhar pela fé, meus amados. É crer que quem lançou a palavra não foi um homem. É crer que quem lançou a palavra foi Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 4, que Abraão creu contra a esperança que seria pai de nações, segundo Deus havia dito para ele. Ou seja, ele não se apegava nem ao seu próprio corpo, mas ele apegava a uma palavra que veio de Deus. E assim o seu filho Isaac e o seu neto Jacó veio na mesma fé, confiando numa palavra que não veio do homem, mas numa palavra que veio do céu, uma palavra que veio de Deus. E quando nós acatamos a palavra de Deus, nós somos vitoriosos. Crer na promessa é viver em obediência.
Aquele que verdadeiramente crê não é aquele que diz eu acredito, mas vive a sua vida conforme o seu querer. Aquele que verdadeiramente crê numa palavra de Deus, ele busca obedecer a Deus. Aleluia. Passa o tempo de José no Egito, ele morre. A Bíblia vai dizer que os filhos de Israel, os filhos de Jacó estão escravizados dentro do Egito. E a Bíblia vai dizer que há uma promessa de que alguém se levantaria, que Deus levantaria alguém dentro do Egito e resgataria Israel e levaria Israel até a terra que Deus tinha dado a eles. A palavra do Senhor vai dizer que se levanta Moisés, Glória a Jesus. um homem cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, caminhando segundo a palavra de Deus. O texto bíblico vai nos revelar que Deus usa Moisés para caminhar com Israel pelo deserto. Deus dá a Moisés a palavra, Deus dá a Moisés a lei, Deus dá a Moisés o segredo para serem vitoriosos. E o segredo para ser vitoriosos é se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de guardar todos os meus mandamentos, vocês viverão em paz. Aleluia. A promessa era tão linda que Deus tinha dito: olha, o inimigo ele vai vir contra vocês por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir diante de vocês. A promessa de Deus era tão linda que Deus diz: olha, se vocês obedecerem a minha palavra, eu vou colocar terror diante dos inimigos de vocês e eles darão uma costa a vocês. Então, o princípio de viver promessa é obedecer a palavra. Aleluia. O princípio de ter uma vida abençoada é guardando a palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que alguém pode ficar por 1 hora orando e profetizando sobre a cabeça de outra pessoa e profetizando bênçãos e vitórias, mas isso não altera nada se a pessoa não viver uma vida que obedeça a palavra de Deus, uma vida que sirva de fato a palavra do Senhor, porque as bênçãos de Deus sobre nós, elas são condizentes do quanto obedecemos ao Senhor. Em primeiro lugar, devemos estar ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Ao ouvir a voz de Deus, darmos atenção à voz de Deus, guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, nós não vamos ficar precisando pedir bênção, porque a palavra de Deus diz: se obedecermos, aonde colocamos a planta dos pés, a bênção há de nos acompanhar. Aí porque muitas pessoas correm atrás das bênçãos. Aí porque a pessoa diz: olha, a bênção está em tal lugar e corre em tal lugar. Não, a bênção hoje está em tal lugar e vai tal dia em tal lugar. Porque eles estão correndo atrás da bênção, mas a ordem que Deus estabeleceu é: ao obedecermos aonde você for, é a bênção que vai vir atrás de nós. Deus, ele já deu a bênção. Agora, o quanto nós estamos dispostos a alcançar a bênção que ele nos deu, que ele já nos prometeu. Passa o tempo de Moisés no Egito, estão 40 anos no deserto. A Bíblia vai dizer que Israel está guardando a promessa, dizendo: olha, aquela terra é nossa. Aleluia. Deus prometeu aquela terra para nós. Glória a Deus. E eles caminhavam olhando sempre aquela promessa. E sempre quando chegava um dia que eles olhavam para trás, eles atrasavam mais. E quando nós olhamos todo esse cenário, nós aprendemos: nós não devemos ficar olhando para trás, porque não é para trás que nós andamos, é para frente. A promessa não está atrás, a promessa está à frente. Deus já lançou a palavra dele. Aleluia. Agora imagina você, Moisés por 40 anos guiando Israel. Moisés por 40 anos orando, clamando, Deus mandando um sinal do céu. Os maiores milagres aconteceram no meio do deserto. E eu sempre costumo dizer de que crente não tem que ter medo do deserto. Não, de forma alguma. O crente só tem que ter medo do deserto se ele não é guiado por Deus no meio do deserto. Porque mesmo no deserto, a Bíblia vai dizer que o povo olhava para cima, tinha a presença de Deus caminhando. Quando a presença de Deus parava, eles entendiam: é hora de nós pararmos também. Amarrar os meus dedos ali ficavam. Quando olhavam para cima, viam a presença de Deus se retirando, eles entendiam: é hora de nós nos levantarmos e caminharmos também. Ou seja, mesmo no deserto, eles eram guiados pela presença de Deus. E quem é guiado pela presença, vive os milagres da presença de Deus. Deus não deixa ninguém parecer no deserto. Deus não vai deixar você perecer no meio da luta, no meio do deserto, se você está sendo guiado pela palavra dele. A Bíblia vai dizer que Moisés chega diante daquela terra prometida e está olhando aquela terra prometida. A palavra do Senhor vai revelar para nós que Deus tira Moisés dali. Agora imagina a cabeça do povo. 40 anos sendo guiado por aquele homem.
40 anos sendo guiado por líder Moisés. Tudo que o povo precisava ia diante de Moisés. O povo faltava muitas vezes a capacidade deles mesmos orar. E nos dias de hoje estamos vendo a mesma coisa. Tem pessoa que não ora em casa, não ora na igreja, mas no final do culto quer, porque quer que Deus faça o impossível fazer por causa de uma oração. Mas ele não busca a Deus. Verdade, Pai. Deus céu. O povo não queria buscar a Deus. Queria que Moisés buscasse a Deus. Alguém se levantou e disse: Moisés, vai você, fala você com Deus, porque a gente tem medo de morrer. Vai você, Moisés, vai você, fala você com Deus. Para que a gente vai falar com Deus? Ainda nos dias de hoje tem pessoas que estão dependendo de outras pessoas para orar. E Deus está dizendo a você: ore você. Ore você. Põe o seu joelho no chão, Senhor. A Bíblia vai dizer sobre Josafá que quando Josafá se viu cercado, Josafá era o rei de Judá. Ele se viu cercado. A primeira decisão de Josafá, o que ele fez? Ele buscou o profeta? Não, ele buscou Deus. Ele colocou o joelho no chão. Depois de ter clamado, buscado o Senhor, e na oração de Deus: olha, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Aí Deus mandou o profeta e o profeta falou com ele. Mas ele não foi buscar o profeta em primeiro lugar. Primeiro ele foi buscar a palavra que vem de Deus. Agora imagina a cabeça do povo. Deus tira Moisés do povo. 40 anos de Moisés guiando Israel, 40 anos, tudo que Deus fazia através de Moisés, 40 anos, tudo que o povo precisava: Moisés, 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 Moisés. E até quando Deus quis matar o povo, Moisés entrou na frente de Deus: não faça isso. Pode riscar meu nome do livro da vida, mas não faça nada com esse povo. O que as nações vão dizer a seu respeito? Moisés chegou diante de Deus em oração e disse: Senhor, o Senhor tira esse povo do Egito, faz tudo o que fez, aí mata esse povo aqui. O que os outros vão falar do Senhor? Não, mas isso não. Deus ouviu a prece de Moisés. Deus maravilhoso, Pai. Agora imagina que o povo tem parafuso. O povo, além de estar em luto, está perdido, está diante da promessa. Entenda bem algo: eles chegaram diante da promessa. Eles estavam de um lado, havia o rio Jordão de um lado, e a promessa, a terra prometida, já estava ali do outro lado. Eles estagnaram, amigo. Tem pessoas que estão paradas diante da promessa porque não tem condições de se levantar. E Deus está dizendo: é hoje o momento de você se levantar. Aleluia. De você deixar de ficar prostrado esperando um, esperando o outro. E Deus vai chamar lá Josué e vai dizer: olha, Josué, meu servo Moisés está morto. Porque Deus está dizendo para Josué: Moisés não pode fazer mais nada. Tem pessoa até o dia de hoje esperando outra pessoa, esperando um homem, esperando que alguém venha interceder por ele. E Deus está dizendo: toma você a sua decisão. Se levante hoje e busque ao Senhor, porque o Jordão vai se abrir diante de você. Deus chama Josué e está dizendo assim: olha, Josué, o meu servo já está morto. A Bíblia vai dizer para nós de que após a morte resta o que? O juízo. Há quem acredita que vai retornar. Não, a Bíblia diz: morreu, acabou. O morto, alguém que já morreu, não pode interceder, já não pode fazer mais nada. E Deus está dizendo a Josué: Josué, o meu servo está morto já. Não tem por que vocês ficarem aqui esperando ele fazer alguma coisa. Não tem por que vocês ficar aqui esperando que ele venha interceder, ou que ele venha abrir o Jordão para vocês passar. Não. A situação agora está diante de você. E a palavra de Deus para Josué: levanta-te agora. O povo está de luto, o povo está prostrado, o povo está olhando a promessa, sabe que a promessa está ali, sabe que quem deu a promessa foi Deus, mas estão em choque, estão paralisados. Deus, quando lança a palavra, meus amados irmãos, agora o que resta para alcançar a promessa é minha e você. Aleluia. A palavra vem de Deus, a responsabilidade de caminhar é minha e é sua. Glória a Deus. Aleluia. Não espera algo daquilo que Deus já falou no seu coração. Tem pessoas esperando uma revelação nova de Deus, e a primeira revelação que Deus passou ainda não obedeceu. Tem pessoas que já ouviram uma palavra de Deus: olha, faça isso, e a pessoa não fez, mas está esperando Deus falar outra coisa. Deus não vai falar com você de novo outra coisa, se você não obedeceu a primeira coisa que Ele já falou no seu coração. Não espera uma nova revelação de Deus se a primeira você ainda não obedeceu a Ele. Eles estão diante da promessa, o que faltava? Só caminhar. Mas o Jordão está no meio. O problema do Jordão: quem era que abriu o mar vermelho para eles passar, meus amados irmãos? O nosso problema é que nós nos esquecemos que Deus já fez muita coisa em nossas vidas, e quando nos deparamos com um novo desafio, o sentimento é de parar, o sentimento é de desânimo. E Deus está dizendo: olha, quantas coisas eu já fiz, olha para trás, olha o passado que eu já realizei na sua vida, e agora você está prostrado, está parado diante de uma promessa. Se levanta, toma vergonha na cara, haja, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Deus está dizendo: Josué,
se levanta e ora. Glória a Deus. E às vezes nós estamos perdendo tempo. Olha, nós estamos chegando no novo ano e às vezes promessas que Deus lançou para nós lá atrás, que era para estar vivendo esse ano que está findando, a gente ainda não viveu porque nós cruzamos o braço. Aleluia. Se Deus lançou a palavra, pode, olha, ter a plena certeza que Ele é fiel. Grande Deus, maravilhoso. Mas se nós não darmos o nosso passo, como é que a gente vai ver a promessa que Ele já deu? Olha o que Deus está dizendo a Josué: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. O que estava impedindo o povo de viver a promessa? Primeiro, eles estavam cruzados, braços cruzados. Estavam esperando alguém que já morreu. A gente está tudo perdido. E agora? Cadê? Moisés morreu, acabou. Que Deus está dizendo a Josué: Josué, você para ver a promessa não precisa de Moisés. Você para ver o sobrenatural não precisa de um homem, não precisa de uma mulher. Entenda uma coisa nesta noite: para a bênção de Deus chegar sobre a sua vida, você não depende da minha pessoa, você depende de se levantar, porque Deus já lançou a palavra sobre a sua Glória a vida. Deus. Não espere que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça para profetizar, não, porque se Deus já lançou uma palavra, pode ter certeza que agora a situação está com você. Tomar coragem de chegar. O povo está esperando e Josué lá parado, e Deus dizendo: olha, mas aí não pode fazer mais nada, não espere por Moisés, não espere pelo homem, pelo amor de Deus. Aleluia. Toma atitude, se levanta, porque a promessa está diante de você. Aleluia. A promessa está diante de nós, porque estamos esperando um, esperando outro. Ao meu parente, ao meu familiar, a promessa está com você. Tome atitude, se levante e vai atrás. Oh, louvado é o Senhor. Olha o que Deus está dizendo: olha, tu e este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus não está dizendo a Josué: olha, vocês vão chegar lá e eu vou dar a terra para vocês. Não, vocês podem estar do lado de cá, mas a terra já é de vocês. Agora toma atitude de novo. Glória a Deus. Olha o verbo aqui do tempo como está. Deus não está dizendo: olha, eu vou dar essa terra para vocês. Olha, chega lá, que chegando lá a gente conversa, a gente resolve. Não, Deus está dizendo: olha, é de vocês. Aleluia. Nós ainda não aprendemos a tomar posse daquilo que Deus lançou aos nossos corações. Glória a Deus. Eu não estou falando daquilo que o homem fala, daquilo que o homem profetiza. Eu estou falando daquilo que Deus já falou ao seu coração. Estou falando daquilo que Deus já profetizou. Estou falando daquilo que a palavra de Deus já trouxe à sua vida. Aleluia. Nós precisamos nos erguer, nos levantar e dizer: a promessa está comigo. A palavra foi Deus quem deu. Se foi Deus quem deu a palavra, eu não posso ficar aqui prostrado de luto, triste, porque a luta chegou, porque o problema está diante de mim, porque tem um Jordão diante de mim. Não, a palavra do Senhor é muito maior do que a luta. A palavra do Senhor foi maior do que o exército de Faraó atrás do povo. A palavra de Deus foi maior do que o mar que estava diante deles. A palavra de Deus é maior do que qualquer situação que esteja desfavorável para a sua vida. Aleluia. A palavra de Deus é poderosa. Eu não estou aqui dizendo a você se apegar a palavra de homem, estou dizendo para você se apegar a palavra que é de Deus. Deus é poderoso. Olha o que Deus está dizendo a Josué: Josué, olha, até aqui eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, Abraão andou por aquelas terras, peregrinou por lá, não tinha nada, não tinha ninguém, e já era dele. Abraão e Isaac cavaram poços aonde não tinha poços. Roubaram os poços, e o que eles fizeram? Foram cavar mais poços, e Deus prosperou mais ainda a vida deles, porque a promessa estava com eles. Não importa por onde andemos, se temos a palavra de Deus conosco, o nosso caminho vai prosperar em nome de Jesus. Não importa onde os seus pés caminhem, se você está debaixo da palavra que é de Deus, obediência à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor também vão te acompanhar. Olha o que Deus está dizendo a Josué, estou quase encerrando: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Quem deu a palavra? Meu Deus. E Deus está dizendo a Josué: Josué, caminha. Você ficar parado aí não vai fazer você viver a palavra, a promessa. Por mais que Deus já deu a bênção para eles, eles não estão vivendo porque eles estavam parados. Tem gente que está aqui parado, passou o ano 2023 inteiro parado, não fez nada.
não obedeceu uma palavra de Deus, não parou um minuto para ouvir a voz de Deus, falou até muito, e a gente até fala muito, não é verdade? Porque é falar com Deus. Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus isso, Deus aquilo outro, mas não parou para ouvir a voz de Deus. As nossas palavras nada fazem, mas a palavra de Deus muda tudo. Glória a Deus. Quando aprendermos isso, a nossa vida ela vai mudar. Aleluia. Aí Deus está dizendo, Josué, você caminha, na medida que você caminha, eu dou uma promessa para você, eu cumpro a promessa para você, a terra é sua. Mas se você não caminha, você não vive, a promessa é sua, está lá, a terra é sua, é só você chegar e habitar, é só você chegar e viver, a sua tenda onde você quiser, mas se você não for, você não vive. Assim é a nossa vida. Quando cruzamos o braço para o Senhor, quando deixamos de caminhar para o Senhor, entenda, nós deixamos de viver as promessas que Deus já falou conosco. Tem pessoas que receberam revelação há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 100 anos atrás, dizendo, eu não vivi. Aí vai culpar o pregador, vai culpar o pastor, dizendo, ele passou a revelação, não aconteceu nada. É claro, Deus lançou a palavra e você cruzou o braço, você não caminhou. Deus lançou a palavra para Josué, Deus lançou a palavra para Moisés, lançou a palavra para Abraão. Mas se eles ficassem parados, não iriam viver a promessa. Glória a Deus. Precisamos entender. Deus céu. Se Deus revelou, se Deus usou alguém para revelar, passar uma profecia ao seu coração, pode ter certeza, a promessa já é sua. Nenhum inferno se levantando pode apagar a promessa de Deus sobre você, mas é você mesmo que vai viver impedido se você não caminhar. Nós é que vacilamos, nós é que erramos, nós é que deixamos os nossos pés resvalar a caminhar. Se eles ficassem ali parados, entenda uma coisa, por um ano, a promessa iria atrasar um ano. Já era deles. Se eles ficassem parados ali 30 anos sim, a promessa. É isso que precisamos entender, a promessa é nossa. Só não estamos vivendo porque ainda estamos parados. Por isso Deus diz a Josué, levanta-te agora. Olha o que Deus está dizendo, olha, onde você pisar o seu pé, eu te dou. Se você parar de caminhar, você para de viver também a promessa. Mas enquanto você caminha, eu estou sustentando você. Enquanto você caminha, eu estou dando a promessa para você. Enquanto você caminha, a bênção estará sobre você. Olha o que Deus diz no versículo 4. Deus no deserto do Líbano, até o Rio Grande, o Rio Eufrates, toda a terra dos Heteus, do Mar Grande, até o poente do sol será o vosso tempo. Você já viu onde é o poente do sol? Vê alguma coisa. Mas você já chegou lá? Quem consegue chegar lá? Você vai caminhar e não vai chegar. Deus está dizendo para Josué, para abençoar eu não tenho limite. Aleluia. Para eu abençoar não há limite. Não importa a distância, não importa o grau da dificuldade, Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Nós aqui colocamos limite. Deus está dizendo a Josué, até o poente do sol é o seu limite. Olha, você vai caminhar, e por onde você caminhar é seu. Claro, ele não ia dar conta de caminhar, mas se Deus ia dar, Deus ia dar. Ela começa a caminhar. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: nós não podemos esquecer com quem estamos falando. Às vezes falta a fé, a gente fala, oh meu Deus, será que o Senhor pode fazer? Será que o Senhor vai cumprir a palavra? Será que o Senhor vai cumprir a promessa? Espera aí, do que estamos falando? Esse será é falar com o homem. Será que você vai cumprir a sua palavra? O homem dificilmente vai cumprir toda a sua palavra. Mas se entendemos que estamos falando com quem é Criador do céu e da terra, pode ter certeza, enquanto caminharmos, a promessa dele vai cumprir sobre as nossas vidas. E se entrou aqui vão dizer, olha, esse é o último ano que é o caminho. Deus está dizendo, tem muita promessa para cumprir sobre a sua vida ainda. Continua caminhando, continua andando, continua avançando. Enquanto você avança, a promessa vai chegando sobre a sua vida. Enquanto você avança, as bênçãos vão chegando sobre você. Oh, aleluia! Eu encerro no versículo 5 que está dizendo, Deus assim a Josué, ninguém te susterá diante de ti. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também, Josué. Glória a Deus. Deus não está exibindo Josué das batalhas. Deus não está dizendo a Josué, olha, você vai entrar lá, não vai ter uma peleja, não vai ter uma luta, não vai ter uma guerra. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo a Josué, vai ter as batalhas, vai ter as lutas, mas eu vou estar ao seu lado em todas essas batalhas. Aleluia. E não houve uma batalha que Josué entrou, que Deus não entrou com ele no campo de batalha. Não
Não houve um dia sequer que o inimigo se levantou e Josué foi derrotado. Aleluia. Se nós guardarmos bem a palavra do Senhor aos nossos corações, como Deus diz a Josué, olha, tenha bom ânimo para guardar essas palavras, para ouvir esta palavra e guardar em seu coração, guarde tudo quanto nela está escrito, e a palavra final de Deus, Josué, e você será bem sucedido em todo o seu caminho. Quem não deseja ser bem sucedido? É um mentiroso. Quem não deseja ir bem na vida, quem não deseja receber as bênçãos de Deus, não é verdade? Só que Deus está dizendo, Josué, guarde esta palavra dentro do seu coração. Aleluia, Pai. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, tenha cuidado de guardar tudo quanto nela está escrito, e aí sim os seus passos serão bem sucedidos. Não houve uma batalha que Josué entrou que ele deixou de ser vitorioso. A Bíblia vai dizer que eles se depararam com aquele Jordão. O que era aquele Jordão? Não era nada. Deus abriu o Jordão e eles passaram em terra firme até alcançar a terra prometida. Às vezes a gente chega diante do desafio, fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Às vezes a gente chega diante da promessa, o que encontra o desafio.